Inteligência emocional é um conceito usado para identificar a capacidade do ser humano em lidar com as emoções. Entender que somos movidos principalmente pela emoção é o primeiro passo para desenvolver esse tipo de comportamento. Inteligência emocional é o tema do De Bem com Você de hoje. A professora Heloísa buscou desenvolver a inteligência emocional assim que descobriu um câncer de mama. Porque não foi fácil enfrentar a quimioterapia, a radioterapia, a retirada de uma mama. E quando eu retirei essa mama, eu fiquei sem muitos movimentos do braço. Então eu fui procurar uma ajuda, né? Uma ajuda para fortalecer o meu corpo e junto à minha mente, né? De encarar, de aceitar que eu estava sem um seio, porque você perde um seio, é uma parte do nosso corpo, né? De mulher, a gente fica com a autoestima baixa, mas eu busquei esse apoio. E hoje eu encaro leve, tranquila, feliz, grata por estar vivendo, por viver cada dia mais. Então isso me motivou a buscar ainda mais a inteligência emocional. Como qualquer outra habilidade, a inteligência emocional é completamente treinável. A professora de educação infantil destacou a importância de desenvolver esse aprendizado na primeira infância. E a gente lá na escola também trabalha com as múltiplas inteligências. E uma delas é a inteligência emocional. E as crianças, eles são uma esponja. Tudo eles vão absorvendo. Então, como que a gente ensina para a criança também, né? A como lidar com as situações, a como ouvir o outro. E se eu não tiver uma inteligência emocional estabilizada, eu também não posso ajudar o outro. Então, por isso, eu também continuo ainda buscando cada vez mais ajuda com a inteligência emocional. E os benefícios refletem, inclusive, na família da Heloísa. É se colocando, é dizendo aquilo que está incomodando, como que a gente pode fazer para melhorar. Tem uma coisa que a gente faz aqui, que é o potinho das bênçãos. Então tem um potinho que a gente escreve lá durante uma semana o que você fez de bom para o outro. Ou o que eu fiz para você que foi bom. E aí a gente coloca e num sábado a gente abre esse potinho e ali a gente conversa e vamos alinhando cada vez mais para que tudo se encaminhe perfeitamente. Inteligência emocional não tem nada a ver com esconder sentimentos. Na verdade, o conceito tem mais relação com identificar as emoções mais facilmente. E os benefícios são inúmeros. Os principais ganhos, assim, que eu vejo que foi muito grande para mim é essa força, assim, do pensamento positivo mesmo. É olhar as coisas, aquele ditado que diz assim, desse limão se faz uma limonada, né? Então é no dia a dia mesmo, mudou muito, muito, muito minha qualidade de vida nesse sentido. Despertar o autoconhecimento é uma ferramenta valiosa que reflete em uma melhor qualidade de vida. Heloísa destacou ainda os ganhos das habilidades relacionadas à inteligência emocional. Principalmente é você não ficar focado no seu problema. É pensar nas soluções. E aí você viver esse dia, amanhã o outro, sem pensar assim, porque amanhã eu vou fazer. Não, eu vivo o hoje. É o hoje, é o momento, é nesse instante. O amanhã é outro dia. Com o desenvolvimento da inteligência emocional, a Heloísa encontrou inúmeros benefícios para enfrentar os desafios relacionados ao tratamento do câncer de mama. E você, já conhece essa habilidade que ajuda a gerenciar as emoções? Para entender um pouco mais do assunto, recebemos no De Bem com Você de hoje a analista comportamental e mentora de alta performance, Juliana Matos. Juliana, tudo bem? Tudo ótimo, e você, Gisele? Ótimo, ótimo também. Muito obrigada, aceitou o nosso convite. Juliana, para a gente começar, qual que é a definição da inteligência emocional? Gisele, primeiro quero agradecer o convite, de estar aqui, podendo contribuir com vocês. Eu falo assim que a definição de inteligência emocional tem várias, mas a que eu gosto de trazer, para falar de uma forma bem simples, é que inteligência emocional é a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos e com os sentimentos e as emoções do outro. É a maneira como a gente lida com esses comportamentos. Então, eu falo que é quando a gente tem essa inteligência emocional, aí daqui a pouco a gente vai entrar falando um pouco das habilidades da inteligência, mas é aprender a lidar com as emoções de uma forma, eu falo assim, inteligente, Não é só o lado racional, e sim lidar com as emoções. Eu acho que a pessoa que sabe... Essa é uma definição que dá pra gente
entender direitinho. E como que nós podemos desenvolver a inteligência emocional? Como que isso é feito? Tem várias maneiras para a gente poder desenvolver, mas acho que para entender a inteligência emocional, a gente precisa primeiro ter o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente tem esse autoconhecimento para poder entender as suas emoções, como as nossas emoções funcionam, a gente consegue trabalhar como a gente pode regular as emoções. Então, se eu falo que são 5 habilidades que a gente precisa desenvolver, quando você pergunta assim, como desenvolver a inteligência? Então, primeiro, desenvolvendo quando eu me conheço. Quando eu conheço a inteligência, quando eu tenho esse autoconhecimento, é um passo. Depois, eu preciso aprender como eu lido com os meus sentimentos. Sim. E aí, quando eu lido, eu preciso também saber como que eu faço para ter realmente uma motivação interna ali, para que eu possa lidar com todas as circunstâncias à minha volta. E aí, tem que trabalhar entendendo um pouco o outro, né? E a gente entender as circunstâncias toda à nossa volta. Mas eu acho que hoje a gente vai discutir, né? Sim, não, a gente vai passar por cada um daí. desses passos, com certeza. E uma pessoa produtiva, ser produtivo também faz parte, é uma das características da pessoa que conseguiu desenvolver bem aí a inteligência emocional. Mas como que a gente pode fazer para ser mais produtivo? Eu sei que você tem ajudado muitas pessoas nesse sentido. Eu falo que, assim, é mudança de hábito, né? Quando a gente começa a criar novos hábitos no nosso dia a dia, quando a gente começa a implementar mudanças, como, por exemplo, sair do automático, uma respiração consciente. Quando a gente para ali para silenciar, para prestar atenção da nossa respiração, essa é uma pequena dica que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Quantas vezes vocês que estão aí, vocês lembram que vocês respiram? Eu falo que a gente vive tanto num piloto automático que a gente nem lembra que a gente está respirando. Então, colocar isso em prática para a gente poder lembrar, né, que a gente respira a gente pode fazer atividades como uma yoga, atividade como mindfulness. Então, a gente pode colocar pequenas mudanças de hábito que vão ajudar a gente a estar, né, trabalhando esse autoconhecimento para a gente colocar essa inteligência emocional no dia a dia. Muitas vezes a gente confunde, né? Acha que assim, uma pessoa produtiva é aquela que não para o tempo inteiro. E na verdade não, ela só vai conseguir produzir mais se ela fizer essas pausas, se ela prestar atenção na respiração. Então as pausas durante o dia são importantes. São importantes. No trabalho, em casa, com a família. Eu falo que assim, para você produzir mais, você precisa planejar a sua vida. Quando a gente se organiza, a vida se organiza pra gente. Então, o que você precisa? Começar uma semana com a semana planejada. Planejamento, sim. Eu falo, né, quando a gente tem, normalmente a gente aprende a fazer agenda, né? A gente faz agenda de compromisso e não agenda de uma vida extraordinária. Qual é a diferença? Já ouviu esse termo? Não, ainda não. Não? Quero descobrir. Então, mas espera aí, nós vamos para o intervalo. Então, é uma agenda de uma vida extraordinária? É isso aí. Você perguntou para ter vida produtiva? Eu acho que realmente esse é um bom caminho. Então, esse é o assunto do próximo bloco. E se você está curiosa, assim como eu estou, não saia daí. Voltamos já para esclarecer aí esse tipo de agenda. A gente volta já já. Estamos de volta. Você sabia que nossa forma de perceber os acontecimentos e como escolhemos pensar sobre eles está ligado inclusive com a qualidade da nossa saúde? Claro que esse não é o único fator, mas é um dos principais. Aí, antes de falar da saúde, que a gente vai entrar aí nessa esfera, que inclusive no primeiro bloco a gente assistiu a reportagem de uma pessoa que está passando por um tratamento, buscou a inteligência emocional. Você falou sobre a tal da agenda extraordinária. E eu fiquei devendo para o telespectador essa explicação. Então, Juliana, o que é essa agenda extraordinária? Eu falo que a gente aprende a fazer uma agenda de compromisso quando a gente é criança, né? Então, ou seja, na nossa agenda tem o horário do médico, horário da escola, horário dos nossos afazeres. Mas eu falo que no livro O Poder da Ação do Paulo Vieira, ele trouxe esse nome, Agenda da Vida Extraordinária. O que é isso? Na vida nós temos vários papéis. Eu tenho meu papel de mãe, meu papel de esposa, meu papel como fisioterapeuta, meu papel como mentora, meu papel religioso, meu papel na sociedade. Não tem vários papéis, assim como você e como todos vocês? Será que na nossa agenda a gente separa um tempo de qualidade para a gente colocar todos os nossos papéis da vida e cuidar das nossas 7 saúdes, que são saúde física, mental, espiritual, social, familiar,
financeira, e faltou uma aqui, gente, mas são 7. A gente lembra no decorrer do mas programa. Mas o que acontece? Agenda extraordinária é isso, é você começar a sua semana olhando para todos os seus papéis, e não só o papel do compromisso, porque normalmente a gente coloca na nossa agenda o compromisso do trabalho. E será que a gente está lembrando de colocar o que a gente precisa para nossa vida? E tem tudo a ver com inteligência emocional isso daí, porque se a gente não tem inteligência, como é que a gente vai lembrar de todos esses desafios? E a gente escuta tanto, né? Eu não tenho tempo para cuidar, eu cuido da casa, eu cuido do filho, eu não tenho tempo para cuidar, né, do meu corpo, sei lá, para fazer um... De repente, para ali por alguns segundos, é igual você falou, né, no primeiro bloco, respira, essa já é uma pausa que vai fazer bem. E, claro, separar, sim, um tempo, porque nós merecemos, a gente trabalha tanto. Mas, Juliana, ótimo, esclarecida aí a tal da agenda da vida extraordinária, que eu tenho certeza que agora todo mundo vai começar a separar um tempo aí em casa. Qual que é a relação da inteligência emocional com a saúde? Com a saúde física mesmo, como a gente viu no primeiro bloco aí o exemplo dessa personagem que foi buscar inteligência emocional para tratar um câncer de mama. Tudo que a gente sente, né? As nossas emoções, quando a gente não manifesta, quando a gente não aprende a lidar com as nossas emoções, como eu falei para você, a inteligência emocional não é aprender a lidar com as emoções, reconhecer suas emoções para poder lidar melhor com elas. Quando a gente não tem isso, o corpo manifesta em forma de dor. Então, o que somatiza, acontece? né? A tal da frase de ficar somatizando. Exato, são as doenças biopsicossociais, doenças psicossomáticas, tem vários termos. Então, o que acontece? Quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente está estressado, qual é o primeiro local que dói? Né? Na verdade, os ombros, as regiões superiores, né? E tem várias questões. Ego, né? Quando a gente não está bem também, tem joelho, tem várias questões relacionadas, problema financeiro, né? Às vezes tem dor na lombar. Então, a neurociência hoje traz várias questões correlacionadas com a falta, na verdade, de como lidar com os problemas que tem a ver com a falta de inteligência emocional com a saúde. Está tudo relacionado, não dá para separar, né? E para a gente entender bem como trabalhar a inteligência emocional, nós vamos falar 5 dimensões que são essenciais. A gente fez um apanhado rápido no primeiro bloco para desenvolver essa habilidade. A primeira, coloca para a gente aqui, Matheus, por favor, autopercepção. O que é o tal dessa autopercepção? Gisele, autopercepção é o autoconhecimento. É você começar a prestar atenção nos seus sentimentos, sair do piloto automático e começar a tomar consciência de como que você está lidando com as emoções, porque o tempo todo a gente está tendo emoção, não é isso? Só que será que a gente para prestar atenção? Qual é a emoção? Então eu preciso parar para me perceber. Ótimo, vamos para a próxima. Autorregulação. Autorregulação. Eu identifiquei meu pensamento, então agora, o que eu faço com isso? Corrigir a rota. Então, eu preciso realmente reajustar. Então, eu vou prestar atenção, como que eu estou? Se eu estou, né, um pensamento mais negativo, mais positivo. Quando você falou de corrigir a rota, sabe um exemplo que eu gosto bastante de trazer? Eu falo assim, como se a gente colocasse o nosso barco no mar. Eu não tenho controle do vento, eu não tenho controle do mar. Mas eu posso, né, ajustar as velas, eu posso ajustar os treinamentos, meu conhecimento para eu aprender como eu vou lidar, como eu vou sair daquela situação. Então, a autorregulação com os sentimentos nesse mais sentido. Ou menos nesse sentido. Ótimo, vamos para o próximo. Motivação. Esse eu sei que você gosta muito de falar. Motivação, eu falo assim, motivação não é o oba-oba, gente. Motivação é o motivo para entrar em ação. Então, a gente precisa saber o que nos motiva. E aqui a gente pode até falar de motivação intrínseca e de motivação extrínseca. Então, eu preciso descobrir algo que me motive, independente das circunstâncias externas. Entendi. Isso aqui vai ajudar a gente a melhorar as outras 2 habilidades que a gente já trouxe. Ótimo, uma é sequência da outra, né? Empatia. A gente não está falando de emoção? Sim. Como é que eu vou lidar com a minha emoção se eu não presto atenção no que o outro está fazendo? Se colocar no lugar do outro, né? Eu vou fazer isso, mas como que ela vai se sentir? Como que eu me sentiria, de repente, se ela fizesse, se ela tomasse essa ação? Então, é se colocar no lugar do outro de uma maneira mais resumidinha, assim, mais simples? Isso, é você realmente entender, né, se preocupar. Como é que está a emoção do outro? Porque se eu olho só para o meu autoconhecimento ali e eu não percebo, porque a gente vai lidar com pessoas de diversas... O tempo todo e com diversas características, né? Quando a gente traz a análise do comportamento, quando eu analiso o comportamento da pessoa, me ajuda a ter mais inteligência para como lidar com ela. Isso é empatia. Ótimo, vamos para o próximo, aptidões sociais.
que a gente vive, nós vivemos num ambiente, né, com mais pessoas. Ninguém vive numa ilha. Ninguém vive numa ilha, ninguém vive numa bolha, Sim. entendeu? Então, ainda existem pessoas que querem viver numa bolha. Só que assim, a gente precisa desenvolver essas aptidões para que a gente possa ter um melhor convívio, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja nos nossos relacionamentos. Então, todas essas 5 características que vocês trouxeram são as características que vêm na definição ali de inteligência emocional, para que a gente possa estar colocando em prática e viver de uma forma, eu falo assim, muito mais leve, né? E o exemplo é muito bacana, né? Porque quando você traz, por exemplo, a ideia que você trouxe do barco, somos nós que comandamos a nossa vida, somos nós que determinamos aí o nosso destino. Então, nós estamos no controle, né? Então, tomar posse desse controle aí e fazer valer a pena. É isso aí, a gente tem que ser protagonista da vida. Sim, é verdade. Bom, gente, e você, em casa, como que está? Tá gostando do assunto? Porque eu confesso que eu estou adorando. Inteligência emocional, mais algumas dicas super legais daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Fica aí! Inteligência emocional é tema do De Bem com Você de hoje. Com essa habilidade, percebemos que nós não devemos punir as emoções, mas sim observá-las, avaliá-las e educá-las. E já que estamos na era das organizações emocionalmente inteligentes, questões emocionais ou psicológicas mal resolvidas ou mal interpretadas podem afetar inclusive o ambiente de trabalho. Juliana, podemos falar que o mercado de trabalho está cada vez mais atento a essas questões emocionais quando ele faz, por exemplo, um processo seletivo? Com certeza, Gisele. Eu falo assim, que as empresas hoje em dia, né, com muita tecnologia que a gente tem, eu falo que a gente fazer os testes, né, de análise de perfil comportamental, a gente olhar as skills, né, as empresas admitem muitas pessoas buscando competências técnicas, Sim. que são as hard skills, e a gente dispensa muitas pessoas pelas soft skills. E o que são as soft? São as competências comportamentais, e a inteligência emocional lá está dentro. Então, se o funcionário, se o colaborador não tem essa inteligência para aprender a lidar ali, né? Com o quê? Com todas as adversidades do dia a dia, como é que a empresa consegue manter um funcionário? Não dá, né? E até para o próprio ambiente de trabalho também, tudo flui melhor, a empresa acaba produzindo mais quando ela tem funcionários, assim, com a inteligência emocional desenvolvida. Eles têm contratado, inclusive, as pessoas para falar sobre esse assunto, né, nas empresas. A gente tem acompanhado bastante. Bom, o nosso dia a dia está cada vez mais corrido e isso tem impactado, inclusive, no tal do esgotamento emocional. Quais são os principais indícios? Como que uma pessoa percebe que ela está com esgotamento emocional? Olha, tem vários fatores. A insônia é um deles, dormir mal, né? A pessoa às vezes tem durante o dia palpitações, esquecimentos, coração acelerado, às vezes fica esquecida. Sabe quando assim você tem aqueles lapsos de memória? E aí quando você falou em trabalho, a gente tem até o burnout, né? Porque Sim. na verdade acontece, é o estresse do trabalho. E na pandemia aumentou muito. Na pandemia aumentou e viver nesse piloto automático, as pessoas estarem o tempo todo não concentradas no momento presente, mas sempre sem pensando na próxima atividade, isso leva ao estresse. Então, o que ela precisa? Desenvolver essa habilidade. A inteligência emocional é uma das habilidades que a gente precisa desenvolver. Em um programa nós até conversamos sobre isso, porque às vezes eu estou aqui conversando com você, só que eu estou preocupada na próxima pergunta e acabo não prestando atenção na sua resposta. Mas aí você não interage, você não vive aquele momento. Isso não só em um programa de TV, no dia a dia, no diálogo com a família mesmo, né? Tem que prestar atenção no que você falou, presta atenção no agora. E o assunto agora é a procrastinação. Gente, como a gente acaba procrastinando algumas coisas, isso afeta, é um assunto que falta. Quando a pessoa tem inteligência emocional, ela para de procrastinar. Quando ela não desenvolve a inteligência emocional, ela procrastina mais. Então, como evitar esse tal dessa procrastinação, que é deixar uma ação para depois? Isso. Bom, aqui tem várias dicas, né? Mas acho que a gente pode primeiro começar listando o que precisa ser feito e começando pelaquela atividade que a gente adia. Sabe aquela atividade que a mais chata? A mais chata, pode ser. Indesejável, né? Chata é uma palavra feia. A mais desafiadora. A mais desafiadora, ótimo, gostei. Entendeu? Vamos ressignificar as coisas. A nossa atividade que a gente deixa sempre para depois. Então, a gente pode começar com ela. Mais difícil. Entendeu? Isso. A gente pode começar olhando para o nosso dia e concentrando as atividades. Porque quando a gente começa a fazer as atividades picadas, o que acontece? A gente não termina nenhuma nem outra. Tem iniciativa. Acaba não concluindo nenhuma. Exato.
E isso daí deixa para depois, daqui a pouco vira um montante. Isso. Bom, durante todo o programa nós conversamos bastante sobre como desenvolver as habilidades relacionadas à inteligência emocional. Porém, algumas dúvidas e crenças são bem comuns. Por isso, chegou a hora do quadro sobre mitos e verdades. Vamos lá. Por favor, Matheus, coloca pra gente. Juliana, inteligência emocional é esconder os sentimentos. Mito ou verdade? É mito, a gente falou disso o tempo todo. Sim, na verdade é administrar e não esconder. Não, exatamente, é saber lidar, né? Saber é autorregulação. Ótimo, vamos para o próximo. O conceito de ser emocionalmente inteligente tem relação com identificar as emoções mais facilmente? Mito ou verdade? Verdade. Sim. Quando a gente aprende a lidar, né, a gente começa a ter mais consciência. Ótimo. Próximo, Matheus. A inteligência emocional deve ser encarada como uma forma de lidar com os nossos sentimentos, mas não de os esconder. Verdade, nunca esconder. Nunca. Vamos para a próxima, por favor, Matheus. Uma pessoa inteligente emocionalmente sabe ignorar os sentimentos. Mito, não podemos ignorá-los. Na verdade, falamos o tempo todo aqui de observar Exato. E cuidar desses sentimentos. Bom, no primeiro bloco, você falou sobre as 7 saúdes. Opa, olha, os 7, tem que tirar aqui 7 saúdes que fazem parte aí de uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Faltou uma, porque, lógico, a nossa memória às vezes dá um baile na gente, mas a produção pesquisou e nós temos aqui na tela, ó. Quais são as 7 saúdes, Ju? Agora vamos lá. É isso aí, a gente vai ter que cuidar da saúde emocional, da saúde familiar, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física, relacional e a nossa saúde econômica. Ju, e isso dá muito papo para manga, tem que conversar bastante muito sobre eles, tecido né? para manga, né? Então, Ju, eu acho que é importante a gente abordar aí essas 7 saúdes, mas o programa de hoje já está encerrando. Muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. E eu já deixo aqui, olha gente, vocês são testemunhas, o convite para você voltar outro dia e para a gente abordar essas 7 saúdes. O que você acha? Ah, vai ser um prazer contribuir com vocês e deixar o pessoal de bem com vocês aí. Ótimo, com certeza. No programa de hoje aprendemos que é possível remodelar e redirecionar nossas emoções e ações diárias para que tenhamos mais liberdade de escolha e assim nos tornar o autor da nossa própria história, vivendo uma vida que vale a pena. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais e até a próxima!